Olá Brasil, olá você aí de casa. Mais um vídeo de Game of Thrones com a Mikan. E hoje a gente vai falar mal do fim de Game of Thrones. É isso que a gente vai fazer? Não, a gente vai falar sobre o Trono de Ferro, como que ele é, como que ele foi feito e como que agora chegou a pessoa que está nele. Já posso contar quem foi? Pode, né? As pessoas já terminou, né? Bran Stark está no Trono de Ferro. Vamos falar sobre o que representa ele estar lá agora. E esse vídeo tem o apoio do Submarino, que tá com a gente como patrocinador nos vídeos aprofundados. Submarino maravilhoso. A temporada inteira junto com a gente. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. É o primeiro e-commerce de livros no Brasil, especialista em cultura pop. E, é claro, tem página especial de Game of Thrones. Gente, tem uma página que tem até uma parte nossa, que a gente fez uma seleção, uma curadoria de vários produtos legais de Game of Thrones. Então lá tem Funko, tem camiseta, tem livro, tem muita coisa legal. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição dessa página especial de Game of Thrones. E também tem um outro link aqui na descrição, que se você for lá e usar esse código que tá aqui na tela, você ganha desconto em acessórios de decoração de Game of Thrones lá no Submarino. Então dá uma olhada, que tá muito legal. Bom, vamos falar desse trono então. Eu acho que é legal a gente relembrar toda a história do trono. Vamos voltar lá atrás, como que o trono foi criado, né? É, porque ele não esteve sempre em Westeros. Vocês devem ter visto nossos vídeos da história Targaryen já. Caso não tenham visto, tem os links aqui na descrição todos. Recomendo muito. Mas antes da conquista do Aegon, né? O Aegon Conquistador chegou 300 anos atrás para dominar Westeros. Todos os reinos eram independentes. E aí não tinha um trono de ferro, porque não existia uma coisa de rei de Westeros. É, e aí o que o Aegon fez foi, ele foi conquistando aos pouquinhos vários reinados, e aí deixou de ser reinado até por causa disso, e ele pegou as espadas da galera que perdeu dele, de todos os perdedores e todo mundo que ele conquistou, e ele mandou fazer o trono de ferro com as espadas dos perdedores, pra ele sentar em cima. Ele separou 1000 espadas, né, e aí ele juntou todas lá, assim, não sei como é que ele fez essa pilha de espadas, e usou o fogo do dragão dele, que era o Balerion, o Terror Negro, que é o maior dragão que se conhece em Westeros, assim, é o que registraram como o maior de todos. Ele usou as chamas do Balerion pra derreter essas espadas, né, e colocar tudo junto, assim, dar aquela liga. E aí os ferreiros tiveram que dar um formato, né, então ele chamou os ferreiros lá, e os ferreiros ficaram marretando por 59 dias. Muito específico, né, 59. É, cara, imagina pra você pegar e dar formato em 1000 espadas. E até por isso que nos livros o trono é descrito como um negócio enorme, porque são 1000 espadas empilhadas assim, sabe? É, nos livros você tem até umas ilustrações, né, da galera que faz, que é como se fosse uma escada pra você subir, assim. E eu achei legal que a Daenerys citou isso, né, que ela falou, quando meu irmão Viserys me contou, eu imaginei que era um negócio gigantesco. Que dava só pra ver a sola do sapato do Aegon lá de cima. É, lá de cima. E realmente nos livros é descrito dessa forma, né, como se fosse um negócio gigantesco. Na série eles fizeram de um jeito que eu acho que é o que eles fazem muito na série, que é trazer as coisas um pouco mais pro realismo, né? Mais prático. Então, as armaduras que a gente sempre fala que nos livros elas são mega coloridas e tal, na série são mais parecidas com armaduras normais, porque senão ia ficar muito negócio, fantasia sabe? demais. É, muita fantasia. E aí no caso do Trono de Ferro, eles fizeram uma versão que é menor, parece muito mais um trono comum, né, vamos dizer assim, mas tem as espadas lá derretidas e tal. Só acho que não tem 1000, talvez umas 100, 200. E o Trono de Ferro dos livros, ele é descrito como uma coisa desconfortável e que espeta sua bundinha. Porque, inclusive, teve reis que já até se machucaram no trono, porque não deve ser muito agradável sentar ali, um negócio cheio de espada. O Maegor o Cruel, ele apareceu morto com pedaços do trono enfiado nele. Então ele morreu, o trono matou ele, né? Ninguém sabe quem matou ele, né? Tava lá todo espetado. Mas o povo teoriza que às vezes até por ele ser tão indigno, o próprio trono decidiu que ele tinha que morrer, entendeu? E o Rei Louco, né? O próprio pai da Daenerys, ele vivia se espetando no trono, ele não curtia muito. É, porque tem um monte de rebarba das espadas e tal. Imagina, gente, não dá pra marretar e ficar tudo certinho, né? Então... Ah, sim, mas o Aegon podia ter mandado fazer uma almofadinha, né? Então, mas foi a intenção dele. Ele quis que o trono fosse desconfortável, fosse essa coisa que você não pode ficar certinho, porque ele falava, né, que um rei, ele nunca deveria se sentar confortavelmente. Ou seja, você nunca devia se sentir confortável nessa posição. Não, imagina, coach, o Aegon primeiro. Que é coach. Acho que é pra você lembrar que o que você faz é muito importante, sabe? Você não tem que ficar tipo o rei Robert. Ele não tava nem aí, ele curtia, o mão que cuidava, né? Então é importante você lembrar essa posição e tal, né? E nesse último episódio de Game of Thrones, a gente teve primeiro que o trono foi derretido todo pelo Drogon, mas ainda precisavam escolher um rei, né? E aí eles fizeram uma espécie de conselho com vários lords e ladies de Westeros pra decidir quem seria. Isso lembra muito os grandes conselhos que aparecem nas histórias de Westeros, né? As histórias antes de Game of Thrones. Tem o que é chamado, por exemplo, de Grande Conselho de 101, que foi pra definir quem seria o herdeiro do rei Jaehaerys
I. E até a gente não vai entrar em muitos detalhes de sucessão nesse vídeo, porque é mais complicado, mas a gente já fez um vídeo inteiro sobre isso nessa temporada, então relaxa. A gente fez um vídeo sobre sucessão, mas o que a gente queria entrar agora é realmente que existem conselhos, né? Já aconteceu isso outras vezes, como o Grande Conselho de 101, que mais de 1000 lords de Westeros inteira foram lá pra dar sua opinião. Isso é muito louco, porque eles estavam esperando uns 500 lords por aí, porque eles chamaram todo mundo, entendeu? Porque já que é pra escolher o rei, chama todos os lords. Eles chamaram, vamos ver quem vem. Vamos esperar umas 500 pessoas. Eles alugaram, né? Eles ocuparam ali Harrenhal, que é um baita castelo imenso. E mesmo assim vieram esses mais de 1000 lords ali de Westeros toda. A galera foi chegando ao longo de 6 meses, então era uma baita galera. E cara, esse conselho durou 13 dias. Claro que na série eles têm que fazer uma versão resumida, então eles colocaram muito menos gente. Mas acho que até, como você disse, gente de menos, né? Podia ter um pouquinho mais. Eles podiam ter colocado uns figurantes lá, porque como eu falei, eles tinham alguns representantes das grandes casas, então até eles podiam dar desculpa, não, a gente só colocou das casas mais importantes de Westeros e tudo mais. Mas aí, por exemplo, tinha a Brienne lá, da casa Tarth, que é uma casa pequena, e eu amo a Brienne, tá, gente? Eu amo que ela pôde decidir lá junto com a galera, mas é uma casa pequena. Normalmente não era pra ela estar ali, né? O Davos, que é da casa Seaworth, que é uma casa pequena, nova e tudo mais. E isso foi legal que o próprio Davos falou, ué, eu posso votar? Eu tenho direito? Ah, então quero. E eu não acho que esses personagens não devessem estar lá. Eu acho que já que eles estavam lá, era desculpa pra eles colocarem vários outros personagens lá como lords de outras casas. Até porque eles falaram que tinha passado várias semanas, né? Então deu tempo de todo mundo chegar pra esse grande momento da escolha. Se o Robin Arryn veio lá do Vale, que era onde ele estava provavelmente, e conseguiu chegar em Porto Real, provavelmente vários outros lords de Westeros conseguiriam participar também. E eu acho que eles iam querer escolher o próximo rei. Teve outros grandes conselhos. Um que eu acho legal citar nesse caso é que quando o rei Aegon III ainda era muito jovem para governar, eles escolheram um conselho de regentes para governar no lugar dele. Então, eu achei legal citar porque é uma forma de governo diferente, né? Esse conselho teria que deliberar para tomar as decisões pelo rei. E isso é legal porque eram 7 pessoas, porque 7 reinos, eles falam, né? 7 infernos, tem 7 deuses. Então, teriam 7 regentes. E eu acho que é legal, até porque é um número ímpar. Quando fosse votar ali para decidir as coisas, ia dar certo. É uma prática bem comum em Westeros, essa dos grandes conselhos. Teve até o que escolheu o rei Aegon V, por exemplo, o Egg, ele virou rei de Westeros num desses conselhos também. Então é isso, sabe? Eu acho que ter o conselho na série não foi uma atitude errada, sabe? Não foi uma decisão ruim. Mas acho que podia ter mais uma galera lá pra dar uma sensação mais de tipo, nossa, estamos de decidindo grandioso. Tudo de Westeros, tem todos os lords. E não vai me dizer que todos morreram, tá, gente? Porque a série dá uma resumida, né? Mas então, vamos lá ao grande conselho que rolou ali pra decidir. Inclusive que o Tyrion, que era o prisioneiro, que deu mais opinião, né? Vamos lá, foi lá no Fosso dos Dragões e a gente tinha vários personagens que a gente já conhece. O Verme Cinzento, que tava pistola da vida. Sim. O Tyrion, que era prisioneiro. E o Jon, que era prisioneiro, não teve direito. Isso eu não entendi muito. É doido porque o Jon, além de ser o antigo rei do norte, né? Ele também é herdeiro da casa Targaryen. Nem lembraram disso. E o Tyrion, por exemplo, sabia disso, a Sansa sabia disso. E até reclamam, né? Por que o Jon não tá aqui? É porque ele é prisioneiro e não sei o que lá, ele matou a rainha, não tem que estar aqui. Então, mas eu acho que uma pessoa que talvez lembrasse disso de uma forma mais enfática era o Sam. Porque o Sam, na hora que ele contou pra ele falou, você é o rei, cara, você que tem direito. E ele focou muito nisso. E aí agora, na hora do conselho, em vez de falar de democracia, ele podia ter falado isso. Eu acho que isso é mais legal. Já que eles iam negar a ideia dele de democracia, ele podia ter falado, pô, mas e o Jon, pessoal? Ele é herdeiro, vocês já estão que ele é filho do Rhaegar e da Lyanna? Aí todo mundo ia falar, o quê? Então chama ele aí. Então eu acho que talvez o Jon pudesse ter participado, né? Apesar de ser prisioneiro. Bom, o Tyrion era prisioneiro, mano, falou. E fez um baita discussão lá. Tinha também a Yara Greyjoy, que disse que ainda era fiel a Daenerys, né? E ela tava representando as Ilhas de Ferro lá, e aí ok, né? Isso foi legal. Tem o príncipe de Dorne novo. Amei que ele tava com o lookinho do Doran Martell, que aproveitaram a mesma roupa. Ninguém falou nem o nome do príncipe, mas tudo bem, tá lá. E ele tava mó folgado, você viu? Ele tava meio deitadão, assim, meio tipo, não queria estar aqui. Mas eu achei legal, dava pra reconhecer que ele era o príncipe de Dorne. Tem o Gendry, que agora é Gendry Baratheon, e ele é o Lorde de Ponta Tempestade. Então tá representando uma das grandes casas ali. Aí tem o Robin Arryn, que representa o Vale. Tinha que estar ali mesmo, né? Isso. Aí tem o Edmure Tully, e apesar das terras fluviais serem, assim, Harrenhal seria o castelo que lideraria e tal, eu acho que os Tully, como eles lideraram por muito tempo as terras fluviais, o Edmure tá lá representando as terras fluviais, é ótimo, entendeu? Acho que teve a ver, sim. Também tem a Sansa representando o norte, porque quando o Jon foi eleito rei do norte e ele saiu, ele deixou a Sansa cuidando. Então acho que também foi
legítimo, né? Não é que é legítimo literalmente, mas foi ok ela ser considerada a Rainha do Norte e ela ficar ali Ela tava lá como representando. Lady de Winterfell, representando uma das grandes casas. Ok. E o Tyrion? E aí? Quem que ficou com o Rochedo Casterly? Então, a gente não sabe, porque a série não dá essa informação pra gente. Mas assim, o Tyrion seria o herdeiro mais óbvio de Rochedo Casterly se o Tywin não tivesse dito expressamente que não queria que ele herdasse. Mas vai que ele herda mesmo assim. E se não fosse o Tyrion, porque ele é preso, não sei o que, ele tá preso lá, será que não seria algum dos outros Lannisters que tem em Lannisport, por exemplo? Porque os Lannister têm muito parente. Podia ter trazido algum parente, né? Um loirinho. Pra Tipo, representar. agora eu sou o herdeiro da casa Lannister, eu sou, sei lá, primo de não sei quantos graus, sabe? Então já tá todo mundo representado aqui, Westeros inteira? Então, não são Faltou. todas as regiões ainda, tem mais personagens que a gente vai falar, mas a Campina não veio com algum representante de uma das suas grandes casas, que seria, por exemplo, os Tyrell, vamos dizer assim. Mas tinha o Sam lá, que é o filho da casa Tarly. Então, assim, ele não poderia herdar, porque ele é da Patrulha da Noite e foi pra Cidadela. Então, são é um combo de coisas que impedem que ele herde o Monte Chifre. Mas vai que consideram ele como representante da casa Tarly lá. As regras acabaram, Miriam. Quando a Daenerys queimou tudo, todas as regras foram pro espaço. Então o Sam tá lá, talvez como representante da casa Tarly. Temos alguém da Campina. E aí, a gente tem o Yohn Royce, do Vale de Arryn. E aí já começam a chamar casas menores. Mesmo a casa Tarly é uma casa importante, porém menor ali da Campina. E tem a Brienne, né? Que ela é da casa Tarth. Que é das Serras da Tempestade. Não sei se fazia tanto sentido a Brienne tá lá, né? É isso que eu falei. Eu acho que se é pra chamar essas casas menores, Tinha chama que tá todo mundo. Todo mundo. Chama várias casas menores. E o Bran e a Arya? Então, aí já começa uma questão que é um desequilíbrio de poder. Porque você tá trazendo 3 pessoas da mesma casa. Então, pode ser, beleza, vamos dizer, mas a Arya e o Bran podem ter interesses diferentes da Sansa. De qualquer maneira, eles estão lá representando os interesses da casa Stark. Então, as outras casas podem chiar. Eles será que estavam lá só como ouvintes do conselho? Não, só tô aqui ouvindo. Mas aí o Bran é eleito, né? Então, tava assim, só ali de boa. ouvintes / candidatos. E o Davos? O Davos, assim, a casa Seaworth é uma casa super nova, né, recente. De novo, tudo bem ele tá lá se tivesse chamado mais uma galera, né? Talvez até pudessem ter feito um monte de figurantes e aí esses fossem os que mais se destacassem, né? Sim, até porque tinha uns figurantes lá que a gente não sabe quais casas eles eram, né? Não dá pra entender muito. Tem um cara que tem uma roupa mais nortenha, aparece o Wyman Manderly, mas parece que o ator é diferente. Aí tem outro que tem umas florzinhas na roupa, pode ser que seja alguém da Campina, mas não seria um Tyrell, porque diz que os Tyrell todos morreram. Porque depois vão dar pro Bron, né? Talvez seja a casa Florent, por exemplo. Mas aí por que o Bron não está naquele conselho, por exemplo? Porque não acharam ele? Porque o Tyrion que tinha que dar pra ele, e o Tyrion tava ele ganhou preso. só depois, é verdade. Depois. Mas então, eu acho que eles poderiam, já que ia ter um monte de figurante, coloca um monte mesmo, sabe? Pra gente não ter que ficar identificando quem são os gatos pingados que estão lá. E aí, rola o discursinho do Tyrion e acaba meio que sugerindo uma democracia. O Sam sugere uma democracia mais verdadeira, né? Que seria todo mundo votar, já que o governo é pra todo mundo. Mas aí todo mundo ri na cara dele. Mas eu acho que fez sentido a democracia, entre aspas, que eles arrumaram ali. Já é um pouco melhor do que antes, assim, chegar uma pessoa do nada, né, mandando. Se tiver cientista político, historiador, por favor, corrija Explica meu pra comentário. Que eu vou dar aqui minha opinião, mas pode ser que eu esteja pensando errado, ou tenha alguma informação errada. Mas a democracia ateniense, ela era de um jeito que era considerado democracia e tudo mais, mas não contemplava todo mundo. Era, tipo, todos os cidadãos poderiam votar e discutir os rumos de tudo. Só que os cidadãos eram muito especificamente algumas pessoas. Tinha um monte de critérios que excluíam a maior parte da população. Então você não podia ser mulher, você não podia ser escravo, você não podia ser estrangeiro, você não podia ter menos de 20 anos, você tinha que ser proprietário de terras. Então, difícil pra poder votar aí, hein, pessoal? Era um grupo muito seleto, por isso que eles conseguiam colocar todo mundo lá pra conversar, porque senão ia ser mó galera. Então, querendo ou não, a gente pode até argumentar que nesse caso de Westeros, o que eles estão fazendo é uma democracia que só quem é lorde de terras pode votar. E aquela coisa, a gente também não deu pra entender se todos os representantes dos 7 reinos estavam lá, quem eram os representantes, faltaram casas, então não ficou muito bem certinho, né? Tipo, se eu tivesse uma casa que eu não fui convidada, eu ia falar, pô, gente, nem votei, ninguém me chamou. Ser convidado e não ir. E eles até podiam ter falado, ai, nossa, a gente chamou, mas só vocês vieram. Pô, aí sim, né? Era uma frase também resolvida. Meio que assim, ninguém quer vir pra Porto Real depois que queimou, então só vocês vieram. Que medo, né? Mas tá, aí o Tyrion dá aquele discursinho e ele sugere o Bran,
que, na minha opinião, não faz o menor sentido, porque o próprio Bran já tinha falado que ele não queria, que ele só vive de passado, que não tem nada a ver. E aí, bom, já que elegeram o Bran, como que vai ser esse governo agora? Eles quiseram dar uma palhinha pra gente de como vai ser. A gente tem lá o pequeno conselho com as pessoas que a gente até reclamou na live, no vídeo de sexta, que talvez não sejam os membros mais adequados para as funções que vão cumprir. Mas até aí, acho que tudo bem, vamos dizer assim. Uma reclamação que eu tenho é que, bom, o Bron é a minha reclamação que eu falei na live, vou falar de novo. O Bron como mestre da moeda, não tem nada a ver, mas beleza, vou tentar superar isso e vou pro ponto que é o principal. Se o Bran ele foi eleito porque ele sabe as histórias, ele é muito estudado. E aí, na hora que precisavam dele, né, foi lá ter o pequeno conselho, vamos reunir, temos esse problema, temos que reconstruir isso. O Bran sai. Tipo, ele fala, não, eu vou lá procurar o Drogon. Aí fecha o olho, sei lá, vai embora pra procurar o Drogon. E, cara, as questões que precisava dele, que era porque ele foi eleito, ele vai embora. Não entendi. Cara, eu acho que pra mim essa nem é a maior questão. Pra mim a maior questão de todas é... A gente teve um baita desenvolvimento da Daenerys querendo quebrar a roda, que é aquele discurso que eu não gosto particularmente desse discurso de quebrar a roda, mas ele existiu na série por temporadas e temporadas, tá? Desde a 5ª temporada falando disso toda hora e tudo mais. Agora, finalmente, Daenerys morreu, o Trono de Ferro foi derretido. Sabe, eu acho que isso é muito simbólico. Então, derreteu o Trono de Ferro. Então, toda a ordem poderia mudar. Mas o que aconteceu foi que só mudou eles fizeram um grande conselho, que é uma coisa que não é nenhuma novidade em Westeros. Escolheram lá o rei, aí quando ele morrer e não deixar herdeiros, vão escolher outro. E continua a mesma coisa. O pequeno conselho continua funcionando igual, só que com gente menos adequada pro cargo, provavelmente. Na verdade, piorou, né? A Daenerys quebrou a roda porque ela deixou as coisas muito piores do que tava antes. A roda ficou meio torta, assim. Porque a gente até falou no vídeo que vai sair sexta-feira que essa reunião toda é uma receita pra instabilidade política. Porque a Sansa pediu independência do norte. Daqui a pouco, as Ilhas de Ferro podem pedir também, porque a Yara não pediu, não sabemos por quê. Que a Daenerys já tinha até dado a independência pra ela. E aí, por que os outros reinos não pediriam também? Além disso, a família Stark, como a gente comentou, estava em peso ali no conselho. E num conselho com tão poucas pessoas, isso é um grande desequilíbrio de poder, sabe? E no fim das contas, a Sansa como rainha do norte é Stark e o Bran como rei de Westeros também é Stark. Tanto que ela pede independência e o irmão dela fala, beleza, vai lá, porque eu sou seu irmão e eu faço o que você quiser. Então eu acho isso uma receita pra guerra, porque as outras casas vão ficar, sabe... O que tá acontecendo? Por que os Stark têm tudo? Também quero, mãe! Ainda mais se as outras casas não foram chamadas pra esse conselho. Tipo, como assim decidiu que esse rei ia ser Stark? Eu não votei. Eu acho que onde a gente queria chegar com esse vídeo é que, assim, essas decisões não foram as melhores, assim. Eu vi muitas pessoas comentando, mas o Bran é sábio, mas ele sabe o que ele vai fazer, ele vai ajudar, ele vai governar bem. Eu gostei que ele ficou. Tá, se eles tivessem construído ele como uma pessoa super sábia e no final, na hora que tivesse o pequeno conselho, ele desse uma opinião realmente sábia e ajudasse, mostrasse que ele ia ser um bom líder, não. Colocam ele saindo de cena. Então, assim, ficou bem mal construído. Efetivamente, quem tava resolvendo as coisas era o Tyrion. Era o Tyrion. Uma solução que você vai dar no nosso vídeo de sexta, spoiler, é que o Bran poderia ficar como mão do rei. Que aí seria legal, porque aí o rei consultaria o Bran sempre que ele tivesse alguma dúvida, assim, de informação. Como é que o rei do passado resolveu essa questão? Aí o Bran ia dar conselhos pra ele. Realmente. Mas outra coisa que a gente até comentou antes, entre nós aqui, que a gente ainda não fez o vídeo, é que não faz muito sentido o Bran poder ser rei se ele não pode interferir. Porque ele já sabe o futuro, né? Ele sabia que ele ia ser rei, ele sabia como tudo ia acontecer e ele não interferiu em nada. Então, se ele não interferiu, a gente entende que se ele interfere, pode dar algum problema, né? Aí agora ele pode interferir. Tipo aquela coisa de viagem no tempo, né? Você não pode fazer nada porque vai dar problema. Aí, por que vamos botar um rei se ele não pode interferir, então? Ele não pode tomar nenhuma decisão, porque ele já tem informações privilegiadas. Então também não faz sentido nesse ponto, sabe? Realmente. Então, digam aí nos comentários o que vocês acham. Quem vocês coroariam como o rei de Westeros? Olha, eu não sei quem eu coroaria, sabia? Eu botaria a Sansa. Nessas circunstâncias, do jeito que tava, a Sansa. Talvez a Sansa com o Tyrion como mão, ou com o Bran como mão, mas aí ia ficar Stark. Aí ia dar treta. E na sexta vai sair um vídeo lá no canal da Mikan, em que a gente vai fazer um roteiro melhor pra esse final. A gente inventou um negócio aqui que pode ser... Um roteiro alternativo. Não sei se é melhor ou pior. Finais diferentes que poderiam ter acontecido. Verdade. Dá uma olhada aqui na descrição, nos links do Submarino. De novo, obrigada por patrocinarem a gente, vocês são lindos. E obrigada também a vocês que acompanharam os nossos vídeos durante a temporada de Game of Thrones, né? Sim, a gente vai continuar fazendo vídeo de Game of Thrones, a gente vai continuar com o nosso podcast também, o Rodor Cavalo, em que a gente vai fazendo um clube do livro, lendo as crônicas de Gelo e Fogo. Então agora que acabou a série, é uma ótima oportunidade para você ler os livros também. Então vai escutar o Rodor Cavalo, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E até sexta-feira lá no vídeo da Mikan. Tchau!